Boa noite, irmãos, né? No mês de missões, nosso tema, pode colocar, Vitor, por favor, o outro Vitor. Como ser um missionário do Senhor? Vamos tentar responder essa pergunta, mas eu quero começar de uma forma diferente, ou pensando. Conta-se um caso que um camarada, né, um caipira, ele querendo vender a sua propriedade, anunciou, né? E chegou um interessado. E o interessado, então, olhando a terra, né? Perguntou pro caipira, como que essa terra aqui, ela é boa? Ela dá milho? Ela dá feijão? E aí o visitante, o caipira que está vendendo, ele falou, dá não. Não dá mandioca? Não, dá não. Não dá nada, senhor. Daí o camarada que está comprando, entendia um pouquinho de terra, ele começou a pensar um pouco e aí ele mudou a pergunta, né? Ele perguntou assim, e se plantar? Falei, se plantar dá, aí é uma maravilha, daí dá feijão, aí dá arroz, dá até mandioca, né? Mas precisa desse detalhe. Qual é o detalhe? Precisa plantar. Não dá nada, a terra aqui não é tão boa assim. Então, deixa eu ver se está funcionando. Com isso, eu quero trazer um problema para nós. Um problema baseado, usando essa historinha, mas agora fazendo aqui uma alusão, usei a historinha para fazer uma alusão da nossa realidade. Estamos vivendo dias de escassez de obreiros. Os seminários estão cada vez mais espaçosos. Tem lugar lá no seminário. Tem salas. Os seminários de tempo integral, onde tem alojamentos vazios. Alguns seminários estão fechando. Outros estão sobrevivendo devido à ajuda do capital americano, o dinheiro de fora. E aí é o problema. Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Cada vez mais, o Evangelho tem se tornado um comércio. Muitas pessoas, elas estão buscando alguma coisa nas igrejas. É como se elas assim, eu vou pagar para receber. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós falamos já não mais de... tem um artigo, pessoal que fez teologia de gênero, a religião paga, né? Ou seja, você está pagando para receber alguma coisa. O Evangelho, ele se tornou, em alguns centros, ele se tornou algo particular, como uma joia. O Evangelho, então, ele está sendo hoje direcionado para um público, para uma época consumista e individualista. Ou seja, eu quero o Evangelho, eu quero Deus, eu quero a ação do Senhor. Para quê? Na minha vida, para que a minha vida seja boa. Então parece que as pessoas estão entendendo cada vez mais o Evangelho, ou a palavra do Senhor, ou tudo que o Senhor pode fazer, simplesmente para um benefício próprio, e acaba na minha vida. Ou seja, se eu estiver bem, se Deus fez uma obra na minha vida, e agora Ele trouxe uma cura, ou Ele me deu um emprego maravilhoso, ou Ele fez o meu casamento se tornar maravilhoso, o que acontece? Já está bom. Não preciso mais nada. Então, devido a esse pensamento, o Evangelho ele começou a tornar-se particular.
E aí eu não preciso mais levar esse evangelho, porque se ele já atingiu o propósito do que eu quero para a minha vida, ou seja, ele melhorou a minha vida, ele agora, os meus filhos têm uma reputação, meus filhos têm um pensamento cristão, tudo resolvido, para que eu vou continuar? Basta eu manter. Basta eu ficar sendo abastecido com a palavra do Senhor. Basta cada vez mais eu ser abençoado por Deus. Por isso, o evangelho, ou os obreiros, ou a visão de ter obreiros, ela começou a tornar-se secundária. Eu vou à igreja para que a igreja de alguma forma sirva a mim, e Deus, eu aprendo lá na igreja que Deus está a meu serviço, né? Então, o motivo pela qual as igrejas estão seguindo aí de uma forma omissa, né, em missões, ou tem uma letargia em missões, é porque o evangelho tem parado em nós. O evangelho serve para mim. Eu estou cheio de problema e eu tenho que resolver os meus problemas. Senhor, resolve os meus problemas, depois eu vou pensar nos outros. Sendo assim, como que nós podemos mudar essa situação? O que nós podemos fazer como pessoas que escutam o evangelho, pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que são ensinadas a respeito da nossa missão? O que nós podemos fazer? Hoje, nós vamos fazer o quê? Explicitaremos através do exemplo de Jesus. E a gente poderia usar vários personagens bíblicos, mas através do exemplo de Jesus, que a oração, olha só o que eu estou dizendo, que a oração e a convicção juntas são antídotos para quê? Para não negligenciarmos a nossa posição de missionários da obra de Cristo. Se o evangelho chegou até mim, ele transformou, o Espírito Santo agiu, eu fui regenerado. O que é esperado agora? O que é esperado de mim? Que eu ensine, que eu pregue, que o evangelho continue. E o texto, né? O texto que foi lido, nós vamos reler rapidinho. Vai aparecer para você. Eu queria que você então acompanhasse. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lado, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. E olha só a frase: foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Antes de mais nada, a gente tem que entender então o contexto desse texto. Jesus e alguns dos seus discípulos, eles chegam a Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum. Cafarnaum, ele é próximo ao Mar da Galileia, e ele ensina, Jesus, ele vai ensinar na sinagoga, ele cura, ele expulsa demônios. E lá na casa de Pedro, então muitas pessoas começam a procurar Jesus. Está lotado ali a casa de Pedro. Só que eu queria chamar a atenção, se é a casa de Pedro, quer dizer que ele tinha um determinado espaço com conforto, né? Ele tinha um local onde ele poderia estar ali para descansar, comer, se alimentar, todas essas coisas. Jesus, ele fica então conhecido, ele fica popular, vamos falar assim, no momento ali, naquela região. E muitos vão até a casa de Pedro com o motivo do quê? De serem curados, de expulsarem demônios. Jesus então, em meio nesse texto, ele sai cedo, provavelmente ainda escuro, e ele vai orar.
Mais tarde, os seus discípulos o encontram e diz que todos estavam à procura. Senhor Jesus, tem um monte de gente lá na porta da casa de Pedro. Então Jesus diz, vamos para o outro lado.Esse aqui é mais ou menos o contexto que está acontecendo. Agora, o que nós precisamos fazer? Para cumprir, que o Evangelho não pare em nós, para que o Evangelho continue atingindo ou chegando às outras pessoas. Primeira coisa, tendo uma vida de oração. Os versículos 35 a 37 deixam isso bem claro, já acabou de ser lido, olha lá. Está vendo? Apareceu. Antes de qualquer coisa, nós olhamos para Jesus nesse texto e vemos que Jesus ele tinha algo aqui bem interessante. Ele fazia o quê? Ele orava. Jesus, então ele era uma pessoa que orava. E aí, olha que interessante. Ele saiu de madrugada para orar. Aqui já acaba com as nossas desculpas, né? Ah, pastor, mas não dá, porque eu acordo 6 horas, acorda 15 para 6. Ah, não, mas eu acordo às 6, então acorda 5:30, sei lá. Jesus é o exemplo de oração e que antes mesmo do dia começar, ele arrumava tempo para orar. Agora olha só, a disciplina de orar, e é esse termo que eu quero usar, a disciplina de orar é essencial e primordial na vida de Jesus. E eu não estou falando na vida de qualquer pessoa, estou falando na vida de Jesus. Eu vou trazer uns textos para vocês que mostram que Jesus, tudo que parece que ele tinha que tomar uma decisão, tudo que ele ia fazer, realizar, ele fazia o que antes? Ele orava, porque a disciplina que eu estou falando de orar vai trabalhar a nossa mente segundo a vontade de Deus, e eu realizar a vontade do Senhor, e eu estar preparado para reagir ou agir segundo a vontade de Deus. Então, após ser batizado, o que nós temos? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava, enquanto estava orando, o céu se abriu. Você viu que tem oração. Na transfiguração, enquanto Jesus orava, o seu rosto foi transfigurado. Olha lá, Lucas 9, 29, está na tela, tá? Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Antes da escolha dos 12 discípulos, ele passou a noite orando antes. Quer ver? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Daí no outro dia ele vai chamando os seus discípulos. Quando o pessoal queria torná-lo rei antes do momento, né? Ele subiu ao monte para orar sozinho. Olha lá, Mateus 14. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. No momento, então, que ele estava no jardim do Getsemane, o que ele faz? Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Meus irmãos, Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado, e ainda assim o que ele está fazendo? Continuamente ele orava ao Senhor, servindo de exemplo, então, para nós, servindo de exemplo da comunhão com o Senhor através da oração. O exemplo do nosso mestre é de que esses momentos particulares da oração, eles são importantíssimos. Pensa um pouquinho, sendo Jesus santo, imaculado, separado do pecado, ele orava dessa maneira. Quanto mais nós, quanto que nós devemos então estar orando, já que nós somos fracos, já que nós temos a natureza pecaminosa,
Já que nós somos tentados, a oração, ela é fundamental. Se nós queremos que o Evangelho não pare em nós, precisamos ser pessoas de oração. O que podemos dizer diante então desses versículos que a gente acabou de ler sobre aqueles que não oram? Vamos tentar pensar um pouquinho. Aqueles que não oram, olhando para o exemplo de Jesus, o que nós podemos dizer dessas pessoas? É esperado que, numa igreja onde as pessoas não oram, que a igreja se torne egocêntrica, que a igreja esteja sempre olhando para si e cada vez mais ela queira o quê? Quero uma música boa, quero um ensino bom, eu quero ser servido, eu quero conforto, eu quero. Mas quando eu começo a orar, quando nós temos uma igreja que ora, o que muda? Vamos servir. O Evangelho não pode parar em nós. Aquele vizinho lá precisa escutar o Evangelho. Aquelas pessoas que estão aqui do lado lá, aqueles predinhos, elas precisam ouvir do Evangelho. Domingo que vem, a Manuel Gaia ali vai fechar. Por quê? Vai ter o bloco de carnaval ali. Essas pessoas precisam do Evangelho. Nós não vamos ter aula pensando no horário, justamente até porque é uma bagunça total. Essas pessoas precisam do Evangelho. Então, quando é uma igreja que ora, eu não penso só o que eu vou receber, eu penso no quê? Como que eu vou levar o Evangelho? Muitos se levantam pela manhã e se deitam já à tarde da noite, sem proferir qualquer oração. E eu não estou julgando se elas são crentes ou não. Eu só estou trazendo para a nossa reflexão que esse tipo de cristão, ele vai oferecer o quê? Nada. Ele vai exigir. Ele vai desejar. Ele vai querer. A consciência da salvação em Cristo e o sentimento de dependência faz com que o crente busque o Senhor em oração. Então, quando eu entendo que eu fui salvo em Cristo Jesus e agora eu entendo que eu preciso do Senhor, isso me faz dobrar os joelhos. Existem aqueles que oram pouco, ou como nós falamos, oram de forma mística, ou como um rito. Essas pessoas, elas não têm a mente de Cristo, porque elas querem que Deus trabalhe para elas, na causa delas. E o Senhor tem a sua própria causa, a sua própria obra. Sempre descobriremos que quando as orações são poucas, a disposição para servir, adorar e louvar também serão limitadas. Quando eu estou com muita exigência, é cansativo, tá difícil, sabe o que está faltando? Oração. Oração. Uma vida de transformação segundo o Evangelho sempre é uma vida alimentada por oração. A oração, então, ela é um excelente teste diante de Deus. Pois na vida de oração, quando a vida de oração ela decai, quando ela é pouca, quando ela não está de acordo,
não acontece, você pode perceber que ao mesmo tempo você está encontrando um processo de afastamento do Senhor. Não existe crente estacionado. Ou ele está amadurecendo e crescendo no Senhor, ou ele está a caminho, o quê? Se afastando do Senhor. E como eu percebo isso? A primeira coisa que a pessoa para de fazer é orar. Orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Então, por que essa letargia espiritual? Porque poucos estão se voluntariando. Por que poucos estão se voluntariando ao ministério? Por quê? Porque essa letargia? Porque pessoas não querem servir? Porque são poucos os mantenedores nos projetos de missões? Por quê? Porque oramos pouco. Ou quando oramos pensando em nós. Pensando em nós. Você deseja ser então um servo do Senhor? Ser um missionário que continua levando o Evangelho, não para em você? Ore. Ore ao Senhor, seja uma pessoa de oração. Tenha momentos particulares de oração, de meditação na palavra do Senhor. Converse com Deus, converse com o Senhor, e seu coração vai estar cheio da palavra. Ele vai se encher com o desejo de servir a Deus. Precisamos orar. Orar de forma particular no seu quarto, ter uma prática de oração. Mas, meus irmãos, olha o que eu vou dizer aqui: orar como igreja. Já virou clássico nas igrejas batistas o culto de oração ser meia dúzia de gato pingado. E as pessoas dizendo: nossa igreja não consegue, não faz, não tá. Sabe o que falta? Orar. Toda terça-feira, 20 horas, oração. Venha orar. Ah, mas eu estou cansado. Eu também estou. O outro irmão que vai vir também está. E eu acredito que Jesus também estava. Oração não é opcional. Oração é essencial. Essencial para a minha vida espiritual e essencial para a vida da igreja. Façamos um teste bem honesto. Se eu te convidar terça-feira, 20 horas, para comer um belo de um churrasco, um ou outro talvez não vai poder ir. Mas a maioria, é lógico que não. Quando eu falo maioria, o Wellington não faz parte, né? A Aninha, né? Ninguém faz parte dessa minha maioria. Mas a maioria vai acontecer o quê? Vai. Por quê? Porque, fala a verdade, né, Daniel? Um churrasquinho. Tô falando isso porque ele fez churrasco, tá? Entendam. Por que sua vida está do jeito que está? Precisa de oração. Não estou dizendo que a oração vai mudar o plano de Deus. Que ela é... Não. A oração vai mudar o meu coração. E o Evangelho não vai ficar parado na minha vida. Ele vai ser pregado. E o segundo ponto. São só 2 pontos hoje. Esse segundo ponto tem 13 partes. Então, como que nós resolvemos aquele problema de não termos missionários, de o Evangelho não se tornar particular? Tendo a convicção da missão. E eu quero relembrar os 2 versículos com os irmãos. Versículo 38. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que ali também eu pregue. Foi para isso que eu vim. E aqui é a frase mais importante do texto: vamos para o outro lado. Aqui está no presente. Jesus está mostrando. É como se ele estivesse falando e de repente chega nessa frase, aumentasse as letras. Vamos para o outro lado. E aí o versículo 39, ele vai dizer: então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios.
este segundo ponto que nós estamos falando, em busca de uma vida de realizações para o Senhor, ele é muito interessante, pois o mundo prega que a convicção e o absolutismo são coisas de ignorantes, ingênuos, primitivos. Entendeu o que eu disse? Você chega lá e você tem convicção. Fala, peraí, você já está sendo arrogante. Nos dias atuais, você ter uma fé, uma convicção, não é tolerado isso. Quando me refiro então ao termo convicção, eu estou falando da consciência do crente a respeito do quê? De quem ele é e da sua missão. Ele foi salvo para uma missão. Logo, ele tem que ter a consciência do que é esperado dele. O que vocês acham de nós pegarmos uma pessoa, qualquer pessoa na rua, e de repente a gente coloca um uniforme bonito nela, aquele chapéuzinho de capitão, e coloca ela lá sentada, eu não sei nem o nome do avião, como que é a cadeira, ou poltrona, sei lá, e fala para ela, você que vai pilotar isso aqui. O que vocês acham disso? Seria loucura, né? Ele vai olhar aquele mundo de luzes, botões. Ele vai, sei lá, aperta essa aqui. Muitas vezes nós temos cristãos fazendo esse papel. Parece que elas não entendem o que elas precisam fazer e nem como fazer. Simplesmente deram o que para ela? Uma roupagem e colocaram ela no lugar. Eu levantei a mão lá quando o pastor fez o apelo e agora falaram que eu sou crente e eu estou na igreja. Pronto, colocaram ele no lugar e meteram uma roupa nela. Mas o que eu faço? Não, agora você não faz pergunta difícil. Precisamos ter convicção, porque nós sabemos o que é esperado de nós, o que nós precisamos fazer. Então, ter convicção é fundamental. Assim como orar é fundamental, ter convicção da nossa missão é fundamental. No verso 24, ainda do capítulo 1, não precisa ler, nós temos uma declaração bem importante. Sei quem tu és, o Santo de Deus. E aqui foi um demônio que foi expulso por Jesus. E ele falando isso, Jesus não desmente, né? Ele não desmente. Depois, o próprio Senhor, lá em Mateus 16, Pedro, né, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então fica claro para nós que Jesus, ele sabia quem ele era e qual era a convicção, qual era a missão dele. Então Jesus sabia exatamente quem ele era e o que ele precisava fazer. Meu irmão, olha aqui para mim, por favor. Você está nesse mundo para fazer o quê? Pensa um pouquinho. Você está aqui agora, nessa igreja, sentado aí para quê? Se for simplesmente para escutar o Evangelho, e na hora que você escuta esse Evangelho, não faz nada na sua vida, não produz nada, onde você vai reagir a isso, ou seja, você vai passar esse Evangelho, tem alguma coisa errada, porque o Evangelho, toda vez que ele é ensinado, ele vai nos identificar, ele vai nos posicionar, mas também ele vai nos mostrar uma missão. Mas eu não sei minha missão, então você precisa entender o Evangelho. A convicção, ela não abre espaço para dúvida, ela não permite que outro pensamento ocupe o lugar na nossa mente. Jesus, ele tinha convicção de quem era. Agora, a palavra de Pedro. 1 Pedro, né?
2:9. Vocês, porém, são geração eleita. Olha só o que ele está dizendo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para ficar todo mundo bem, viver em paz, tranquilamente, não é isso? O que está escrito? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao mesmo tempo que nós temos a nossa identificação, nós temos a nossa missão. Somos sacerdotes de Deus. Somos sacerdotes de Deus, um povo de Deus, uma nação com uma missão. Agora nós temos aqui 3 aspectos então dessa convicção. Primeiro, atitude. Qual foi a atitude? Vamos para o outro lugar. Disposição para fazer, não se acomodar. Disposição para fazer. Jesus, ele estava em Cafarnaum, lembra? Na casa de Pedro, era mais tranquilo. Tem um monte de gente indo atrás dele. Não, ele continuou fazendo aquilo que precisava ser feito, ou seja, ir pregar. Foi para outro lugar. Ele teve uma atitude. A convicção, então, ela nos impulsiona a ação. Tiago, na carta de Tiago, ele nos advertiu. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. Então, olha só. Uma vez que eu tenho a convicção da minha missão, faz com que eu haja, faça alguma coisa. A indisposição para trabalhar para o Senhor, para agir na pregação do Evangelho, ela revela alguma coisa, e alguma coisa que não é boa. Ela pode estar revelando que talvez a pessoa não entendeu o Evangelho direito, ou talvez ela pode estar revelando que a pessoa está se enganando de quem ela é e para que ela serve. Não adianta saber a vontade de Deus e não agir, porque isso é pior do que saber. Crer que a fé é tudo, que a fé agora resolveu a minha vida, eu sou salvo, isso é tudo. Isso é um terrível erro. Segunda característica, a gente já para os nossos finalmente, o alvo. Jesus fala, nós vamos para o outro lado, para onde? Para os povoados vizinhos. Jesus sabia exatamente a quem ele deveria pregar. Ou seja, as pessoas ao seu redor. E as pessoas me perguntam, mas aonde eu devo ir? Para quem que você deve pregar o Evangelho, meu irmão? Para quem? Para as pessoas que estão ao seu redor. Seu cabeleireiro. Eu falei lá, você vai pôr gasolina no carro, o frentista. Não sei onde você vai estar, no mercado, no caixa do mercado. O camarada que mede a água lá, da Sabesp. Esses que precisam ouvir o Evangelho. E esses vão escutar o Evangelho de quem? Daqueles que já foram salvos. Eles não vão escutar o Evangelho de um perdido. Por quê? Porque o perdido não prega o Evangelho. Quem prega o Evangelho? Aquele que sabe quem ele é, do que ele foi salvo, por quem ele foi salvo, para que ele foi salvo. Então, a cada dia, muitas e muitas oportunidades são colocadas à nossa frente. A convicção que você foi salvo em Cristo Jesus lhe impulsiona a ir onde estão as pessoas. Muitas vezes, eu vou falar algo aqui, muitas vezes eu acho que a gente está gastando vela boa com defunto ruim. Agora já falei, né? Então deixa eu explicar o que eu quero dizer. Pregamos e pregamos para salvos. E você fica insistindo e tentando convencer aquele camarada que a vida dele deve ser para servir ao Senhor. E você fala, e você argumenta.
gastamos mais tempo tentando convencer um crente do que levar a palavra aos perdidos às vezes. Às vezes eu acho isso. O alvo, e aqui é claro, né? Devemos revelar Deus àqueles que não conhecem. E eu não sou contra o discipulado, pelo contrário. Quem conhece sabe quanto que eu amo o discipulado e pratico o discipulado. Mas nós não podemos esquecer que pessoas precisam ser evangelizadas. Só que nós queremos ficar no nosso conforto. Eu vou dar um exemplo. Nós temos a congregação de Vila Rosa. É um lugar difícil. Eu estava falando isso para a liderança, tá? É um lugar difícil. É um lugar um pouco mais pobre, né? É feio o lugar. Pronto. É que hoje eu estou super sincero. É feio. Segundo o padrão de alguns, né? Mas é feio. É um lugar que temos barulho. Eu acabei de falar, nós temos o pessoal com as motos estralando lá, né? Estralando, batendo, não sei como. Às vezes, quando está muito quente, que nem hoje, nós colocamos uma tela porque vem muito bicho. Porque ao lado tem um córrego. E às vezes o cheiro não é bom. E ainda mais o calor. E a gente põe um ventilador para mandar o cheiro de volta para o córrego, né? A gente trabalha ali, a gente vai se virando. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Aquele lugar é lotado de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E sabe o que acontece? Eu posso dar alguns testemunhos lá. Alguns domingos atrás, uma pessoa estava passando, escutou aquela música, vem, essa é a hora da adoração. A mulher entrou, escutou o Evangelho e começou a chorar depois, veio falar com a gente. Nós vamos fazer distribuição de folheto. Daí tinha uma casa, o pessoal estava fazendo churrasco. Na hora que chegou, geralmente o que o pessoal faz com o crente? Não, depois, tá? Não, entra, mas a gente está em 4, não tem problema, entra. Falou, mas a gente veio dar uma rosa para sua... Ah, tá, não tem problema, vem na outra. Vem aqui, ela está aqui. Toma um café, entra. Aquele lugar precisa do Evangelho. E parece que aquelas pessoas são mais atentas ao que nós falamos do que muitas vezes aqui. Precisamos entender então que essa convicção me traz um propósito de vida para que eu também lá eu pregue. Jesus poderia fazer diversas coisas. Ele poderia reinar como Davi, né? Ele poderia instituir a religiosidade como Arão, foi ali o sumo sacerdote, mas ele não fez nada disso. Ele veio revelar Deus às pessoas. Ele veio pregar a boa nova, as boas novas. Aos convictos de sua missão, o pregar então é algo natural. O mundo nada tem para lhe oferecer ou fazê-lo mudar de missão. A vida dele se torna uma música de uma nota só. Qual que é? Pregar o Evangelho. O que eu puder fazer para que o Evangelho seja ouvido, eu vou trabalhar para isso. Quando eu tenho a convicção do que eu fui salvo e para que eu fui salvo. Então, qual o motivo que faz com que Deus não nos leve para o céu agora? Porque nós temos uma missão. Qual? Pregar o Evangelho. E eu quero concluir da seguinte forma. Como ser um missionário do Senhor? A resposta é simples. Oração e convicção de quem você é e qual a sua missão. Oração e fé, convicção de quem nós somos e qual é a nossa missão. Você então... Você tem duas formas de deixar esse templo hoje aqui. Encerrar o nosso culto, você ir para sua casa, você tem duas formas. Primeira, ir embora.
talvez acharam interessante um ponto ou outro, alguma coisa, ou falar, poxa, o pastor, ele está falando um pouco mais. Não, eu peguei atrasado mesmo. Mas amanhã, tudo cai no esquecimento. Tudo ficou no passado. Isso é uma forma de você sair daqui. A segunda forma é crer que tudo que foi dito não foi dito por mim, mas que Deus falou diretamente a você. Que Deus usou um servo limitado, pecador, para trazer uma palavra para você. Não para a pessoa do lado, para você, para mim. Isso vai fazer que essa mensagem ela fique ali, remoendo a sua mente, trabalhando no seu coração. E amanhã, na hora que você acordar, não importa o horário, você vai orar ao Senhor, desejando ser um missionário do Senhor onde quer que você esteja. Você decide. O que você vai fazer? Vamos orar.